Noite a todos. Chegamos aí no nosso segundo dia do desafio MTS, onde a gente está falando do tributário. Reforma tributária, como é se tornar um tributarista. Esse é o nosso objetivo agora. Tentar te trazer para o tributário, te mostrar, e hoje a gente tem uma convidada especialíssima. Nossa convidada hoje é a Sigrid, uma das maiores contadoras do Brasil, que tem um curso maravilhoso. Ela é um destaque e eu quero mostrar para vocês hoje, a partir dela, como é que a gente se posiciona no direito tributário, quais são as maiores dúvidas dos advogados, está coletando as informações certas, né, quando pede documentos, como se posicionar no direito tributário. Então já vou convidar ela e quero que todo mundo mande aviãozinho para quem conhece, para que a gente faça essa live, uma live muito interessante, porque ela é imperdível, tá? Estou mandando um convite aqui para ela agora. Pessoal entrando aí, maravilha. Já mandei o convite, estou aguardando a nossa grande convidada hoje. Olá, Oi, minha amiga. pessoal! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Olá, queridão! Como é que tu tá? Tudo bom? Graças a Deus, muito bem. Coisa E é sempre um boa te prazer estar ver. contigo na live, né? Eu também te digo mesmo. Tá chegando a mansão, né? Nossa, tô super ansioso para participar. Querido, Só quem já esteve lá sabe o que é a mansão tributária. muito obrigada, viu, por prestigiar o evento. O pessoal gosta muito de te ver por lá também, Olha, fazendo que networking com maravilha. eles. Muito obrigada mesmo, querido. Que isso, estamos sempre juntos. Ô, minha amiga, hoje eu falei assim, hoje é importante porque essa semana vai fazer um desafio tributário. Vamos mostrar para esse povo que o tributário não é tão difícil quanto todo mundo pensa. Uhum. E essa porta que se abriu no tributário agora, com a reforma tributária, é uma porta que talvez não se abra mais no futuro. Eu falo o seguinte, é igualzinho aquela porta sagrada, né, que está todo mundo falando aí agora. É a cada 25 anos que ela abre. Então, a gente está enxergando no tributário, até ontem fiz uma live com o Fred, que te elogiou muito, Fred Amaral. Querido, Não, queridão. super conteúdo que ele passou, mostrando o seguinte: ele também é dessa posição. O momento é agora. Quem quer vir para o tributário, não sou do tributário, sou de outra área, sei lá, quero migrar, acho que é o momento. O momento é agora. Essa foi a nossa conversa principal ontem. Eu falei, calma lá. Então, eu conversei com o CEO do maior programa de cálculos do país. Agora eu preciso trazer uma das maiores contadoras do país. Porque eu quero que o pessoal que está aqui comigo entenda quem tem know-how e fale isso. Porque, às vezes, Sig, a gente vai falando, parece que a gente se torna repetitivo, né? Nossa, ele só fala disso, que é a hora de migrar, que a reforma está aí, tem que aproveitar. Então, peraí. Então, vamos escutar de quem está no ramo, está no Sim, assunto, está aí sim, dentro. sim. Então, primeira coisa, a Sigrid pode se apresentar e fale para mim o que essa reforma pode transformar para quem ainda não é tributarista. É o momento, não é o momento? O que você pode falar disso para eles? Sim. Bom, gostaria primeiro de agradecer o convite, né, Murilo? Sempre muito bom estar aqui contigo. Eu sou a professora Sigrid Kerting, sou contadora, experiência de 25 anos na área tributária. Gosto muito de estar aqui contigo e gostaria já de partir para a resposta, né? Então, assim, eu estou há 25 anos no tributário, tá? Há 25 anos nascia a não cumulatividade de PIS e COFINS, que foi assim muito complexo, né? Porque a gente estava acostumado no efeito cascata, né? 365, 365 e barrigada, 365 e barrigada, 365 e próximo. Agora não, né? Lá em 2020, 2022, 2002, né? Que é a 10637 de PIS, nós tivemos aí uma mudança muito grande nas apurações, né? E aí
só estava começando a brincadeira. Por quê? Porque tu vê, em 2018, ou seja, mais de 15 anos depois, que o STJ foi definir o conceito de insumos. Nossa, muito Então, tempo. né, o tributário ele anda muito lento assim em termos de definições, né? O governo ele vai arrecadando, arrecadando, arrecadando e quem não briga acaba que não ganha, né? Quem não chora não mama no tributário. Então, se tu disser amém para todas as arbitrariedades que tiver na reforma, o teu cliente vai acabar pagando a mais e ir como gado para o abate, né? Agora, se tu é um advogado tributarista que entende de reforma, que entende de tributário, advogado que entende de tributário, que entende do direito que o contribuinte tem e defende o teu cliente, tu não precisa ter pressa para defender o cliente. Algumas arbitrariedades vão acontecer na reforma que só o tempo vai dizer se vai virar uma oportunidade ou se realmente o governo vai ganhar essa, né? Então, é uma porta que leva a um caminho que hoje ninguém sabe onde vai dar. Ninguém. Quem disser que sabe, está inventando. Por quê? Porque é um novo modelo tributário, não é um sistema tributário, não é um regime, é um modelo. Então, quem não vier agora para o tributário já está perdendo tempo, porque quando a gente fala em mudança, não adianta tu esperar para ver se a manada vai junto, porque a hora que a manada acordar vai ser tarde. Então, sejamos nós, os tributaristas, os já antigos ou novos tributaristas, sejamos nós os pioneiros. Então, é nisso que eu acredito, assim, tem muita água para rolar embaixo da ponte do tributário, em função do que a reforma vai causar para todos nós, sejamos nós contribuintes, sejamos nós os tributaristas, e nós podemos aí traçar um caminho de justiça fiscal para os nossos clientes, né? Então é nisso que eu acredito muito, muito sobre reforma, é nisso que eu acredito. Que tem muita Olha água que para rolar legal. embaixo da ponte. É um ponto de vista. É legal esse ponto de vista que eu trouxe, tanto o Fred ontem quanto o seu hoje, porque tem muita gente que fica assim, né? Ou seja, tem gente que fala assim, ó, eu não vou estudar, porque nem sei se isso vai pegar, não sei se vai ter mercado, não sei como é que os empresários estão se agitando com relação a isso, porque ninguém entende o seguinte, né, Rita? O seguinte, quem é grande já está correndo atrás, já está contratando bons colaboradores. E quem é pequeno, que eu falo, gente, o Simples Nacional é uma gama enorme nesse país. E tem uma mudança significativa para o Simples, que é a, a arrecadação do CBS, CBS Crédito. fora. Então, cumulatividade, com crédito e débito. Então, é uma mudança muito significativa. E um mercado muito grande que vai ficar demandado. Ó, precisamos de profissionais. Porque assim, né, Sig? Se a gente juntar advogado tributarista e contador tributarista, ainda é muito pouco para a Sim, demanda que vai ter. Porque, igual você falou, é uma mudança de sistema. Não é simplesmente um tributo novo que se criou. sim. É muita coisa que mudou e vai ser colocada em prática já em 2026. Uhum. Nós temos um ano aí para se preparar e depois começou a alíquota teste. Em 2027 virou o CBS. E caminhamos, e caminhamos, e caminhamos. Então, o que eu estou falando, pessoal? Não sei se você concorda com isso. Ó, gente, vamos estudar, vamos atrás de curso, vamos participar do máximo de palestra possível de quem está falando de reforma, vamos conversar com quem conhece reforma, ou que já conhece o jeito antigo e já está estudando o novo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que nós precisaremos se unir. Porque a minha dúvida
que eu já solucionei pode ser uma dúvida do outro. Então, nós precisamos unir assim e tornar uma comunidade tributária realmente forte, porque ninguém está lembrado de reforma, sabe? Ou seja, eu penso que assim, ó, as reformas das outras áreas de direito não foram tão impactantes, igual está sendo essa tributária. Então, tá todo mundo ainda assim, será mesmo que vai mudar tanta coisa? E é isso que eu quero trazer todo mundo pro tributário nesse momento. Aí eu falo assim, agora é a hora, gente. Vamos todo mundo junto e começar, porque nivelou. Agora, quem sabe o antigo vai ter que aprender o novo, igualzinho quem está começando agora. Todo mundo vai ter que aprender. Então, o que que eu gostaria, até que você comentasse aqui, é assim, ó. Eu sei que você é contadora, mas você tem muitos e muitos alunos advogados, não tem? Quais são os erros que muitos alunos seus, ou seja, que está começando ou que vai lá e contrata seu curso, tem com relação à contabilidade, com o básico da contabilidade? Porque às vezes o advogado fala assim, ó, eu não sou contador, então eu não preciso saber nada de contabilidade. Sim. Conta para nós quais são os erros mais comuns de quem vem para o tributário e não conhece nem o básico de contabilidade. Eu diria assim, ó, o que que é importante saber, né? Por onde começar, né? E eu vejo o pessoal não se dedica, né? Meio displicente nisso, tá? Regimes tributários, então lucro real, lucro presumido e a conexão com PIS e COFINS. Hoje eu estava conversando com um ex-aluno meu e ele é ex-aluno do curso de contabilidade. Então ele conhece contabilidade, tá? Só que o diabo mora nos detalhes. Aí ele assim, professora, uma clínica de home care no lucro real. Eu disse, tá, tudo bem, isso não me diz nada, né? Eu disse, só não pode equiparação. Aí olha aqui o furo. Não, é que eles estão no lucro real por causa dos créditos de PIS e COFINS. Qual é o furo dessa frase? Tem um Estão furo só por causa nessa do crédito? frase. Clínica não tem direito a crédito nenhum, é 365 eternamente, até virar CBS, né? Então, eu falei, mas já tem um erro aí, tu já pegou um erro. Tem um furo, tem um passivo oculto aí nessa empresa. Não vai recuperar nada, mas tu vai fazer uma boa transação tributária com essa empresa. Então, assim, o que eu quero dizer, né? Onde a gente tropeça e acha problema na empresa, e o que é problema na empresa é solução para o tributarista, né? Então, assim, ele estava querendo fazer equiparação hospitalar, achou um passivo oculto. Isso com base em conhecimento contábil, isso é contábil. Na minha visão, isso é contábil, porque tu tem que saber o impacto da lei na apuração. Isso é contábil. E ele estava passando despercebido por ele essa questão da 10637, da 10833, do artigo 10, que as clínicas são uma exceção da cumulatividade, né? Então, o conhecimento necessário, conexão com PIS e COFINS, tá? Sigrid, zerou o game agora. Tu que tem 25 anos de experiência aí, equivale a uma pessoa de primeiro semestre do curso de contábeis ou primeiro semestre do curso de direito. Eu ainda acho que eu tenho uma vantagem competitiva com relação ao período de transição, tá? Ao período de transição, a pessoa que está começando vai precisar buscar conhecimento de ambos os modelos. E isso é de suma importância, e não só importância, mas tu vai conseguir ajudar as empresas. Então, assim, quantos tributaristas não passaram por essa empresa que estava fazendo créditos de PIS e COFINS sendo home care e não viram o passivo que está se formando? A Receita vai bater lá e vai dizer, Vai, 365 vai dos teus tomar uma últimos 5 pancada. anos, com multa e juros, entendeu? Então, assim, quantos tributaristas poderiam ter ajudado e não ajudaram? Precisou o tributarista perguntar uma questão fora do problema efetivo,
E aí, indiretamente, eu descobri, a professora do tributarista descobri. Então, no período de transição ali, vai ser necessário saber ambos os modelos. E isso é raro. E quando é raro, a frase que Walt Disney falou, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E a outra frase que ele disse assim: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, né? Então, você tá conseguindo me ver, Murilo? Tô, tô. Tá? Tô sim. Tá. Ah, não, é que deu uma travadinha. E então, assim, ó, ninguém disse que é fácil. O Murilo não disse que é fácil. Duvido que o Fred tenha dito que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas que é um caminho próspero, que é um caminho que vai cumprir com o propósito, né, de dar a César o que é de César, mas dar ao contribuinte o que é do contribuinte. Eu acredito muito nisso. Acredito muito Você- nisso. Tem que pagar o certo, nada menos e nada mais. Então, eu acredito muito nesse propósito. Eu tenho esse propósito de dar a César o que é de César e ao contribuinte o que é do contribuinte para ele decidir o que ele vai fazer na empresa, na vida pessoal, enfim. Então, você vai conseguir cumprir com esse propósito, ajudando as empresas a não cavar um passivo oculto, como essa estava cavando, através da contabilidade, a gente identifica, né? E, Murilo, a gente não pode esquecer do conhecimento contábil em termos assim, ó, base de cálculo, alíquota e vencimento. A gente não pode esquecer desse conhecimento. Eu estava num evento, como tu falou, né, de palestras. Eu palestrei nesse evento e eu assisti as palestras dos demais palestrantes. Foi no Rio Grande do Sul. Teve um palestrante que disse assim, ó, a meta agora é descobrir base de cálculo e alíquota. Eu gostei Nossa. muito dessa simplificação porque te dá um norte. Tu não fica, meu Deus, e agora reforma? Não, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota? É isso que tu tem que desvendar daqui para frente, até se preocupar com outras questões mais amplas, né? Eu gostei muito dessa simplificação. Então, assim, imposto de combustível, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota da CBS, do IBS e do IS, né? Caso tenha, né, o setor aí. Então, assim, posto de combustível, farmácia, agro, produtor rural, né? Isso ano por ano, ano por ano, ano por ano. Muito bem lembrado, Rita. Então é muito trabalho, né, ô Cid? Para quem quer vir para o tributário e quer. Gente, todo mundo quer ter trabalho. A verdade é essa. Ninguém forma contador, ninguém forma advogado para falar assim, não, quero ganhar dinheiro fácil. Não tem isso. Eu acho que não existe dinheiro fácil. É muito trabalho. E a reforma, do jeito que você está dizendo aí, e a gente está enxergando, é a oportunidade de ter muito trabalho mesmo. Sim, Você imagina, descobrir base de cálculo ali que tá ano por ano. Por quê? Porque é ano por ano mesmo. Só vai ficar o novo regime completo em 2033. É ano por ano mesmo. E isso demanda o quê? Eu penso assim, Sig, não sei se você atua muito nisso. A consultoria. Você, às vezes, o que que a empresa, a pequena empresa, precisa é de um consultor. Você pode trabalhar para 10 empresas pequenas, mostrando que você está atualizado, que você está aprendendo, que você. Todo mundo vai aprender junto. Não adianta chegar e falar assim, nossa, eu vou ficar com aquela empresa porque tem uma boa contabilidade e eles sabem tudo. Não sabe. Tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo na fase de aprendizado. E outra coisa, ainda que todo mundo conheça a matéria teórica, a prática é outro mundo. É outro universo. Eu sei, Sigrid, e eu estou advogando com um supermercado muito grande. É totalmente diferente lá dentro. Lá dentro é outra conversa. Não é tão simples assim como todo mundo fala. Nossa, é muito simples advogar. Não é. É outra conversa quando está dentro. Por isso que eu sim. falo, vamos ouvir quem? Quem tem experiência. Não adianta chegar e falar assim, nossa, a CIC tem 25 anos, agora é
a reforma, é o novo sistema, a gente não precisa mais ouvir ela. Muito pelo contrário. Olha a bagagem, olha a experiência, olha quem já passou por tudo que passou. Gente, princípio tributário não está mudando. Os princípios são os mesmos. Então, Sim. você tem que ter um conhecimento prévio. E Não, e seguir, eu tô falando. na transição, tu vai precisar entender ambos na transição. Tu não vai poder, eu só entendo do próximo. O que está convivendo junto aqui eu não entendo. Não serve, não serve. Vai ter que entender PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, convivendo com CBSS e IBS. É isso, pessoal. Esse é o desafio. Mas aí é aquilo que a gente estava falando, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E é aí que é interessante, porque quase ninguém quer descascar esse abacaxi. Ninguém quer. As pessoas preferem. Eu estava vendo um vídeo, um meme, né? Nossa, quem escolhe contabilidade, o que tem na cabeça? Não é possível a pessoa gostar de contabilidade. E realmente, a consultoria, junto com o conhecimento jurídico, que junta, né? E o conhecimento contábil, faz com que o consultor tributário que domina os modelos tributários, o atual e o próximo, e o conhecimento jurídico e contábil, ele é um profissional raro, ele é um profissional raríssimo. E aí não tem nem concorrência, não tem nem concorrência. A real é essa. A realidade é essa. Não tem concorrência para quem fizer bem feito feijão com arroz. Essa é a mensagem que eu tenho para quem quer entrar no tributário agora. Descobre a base de cálculo, descobre a alíquota, ano por ano, tu já está na frente de muita gente. Muita gente. E olha que legal, Sig, ontem o Fred estava conversando sobre isso, ele deu esse exemplo e eu comecei a raciocinar sobre isso. Ele falou assim, ó, vamos chegar a um ponto que muitas empresas precisarão de um tributarista lá dentro para, principalmente, saber como ele vai comprar. Por quê? Porque a tributação hoje é o que reza a margem de lucro da empresa. Olha, eu quero ter 15%. Então, qual produto que eu compro? É esse com melhor preço ou esse aonde a empresa do Simples ela tem crédito? Então, isso vai ser o diferencial na hora até de eu comprar. Ó, de qual empresa eu compro? Por quê? Porque agora o Simples vai mudar. Vai mudar. Tem uns que vai te dar crédito, que você não existia isso antes. Então, provavelmente essa empresa vai ser a empresa que vai se adequar melhor no mercado para fazer suas vendas. Então, talvez as empresas que compram do Simples, por exemplo, de um fornecedor, vá ter que ter um tributarista ali dentro, principalmente para ele entender. Opa, peraí, mas então é diferente? Aqui tá, destaca, aqui não destaca? É diferente a partir de agora. Então, Sim, tudo isso, a gente chegou nessa conversa para entender o seguinte, ó, tem muita oportunidade em direito tributário. E eu acredito que vai multiplicar a oportunidade. Agora, só existe oportunidade para quem se prepara. Não adianta falar, tá cheio de oportunidade ali, mas você não sabe nem engatinhar no tributário. Porque quando a gente vem aqui, Sigrid, e oferece, ó, eu tenho um curso para tu começar no tributário, tu tem um curso avançado aí de tributário. Ah, não, mas eu preciso disso, meu amigo. Sozinho você pode ir longe. Mas quanto tempo você vai gastar para percorrer esse caminho? Porque às vezes a turma acha que é muito simples. Eu entro no tributário, compro um livro e ó, tô dentro. Mas não é assim. não Se é fosse assim. assim, Sigrid, eu não tinha investido tanto para me chegar onde eu cheguei. Você não tinha investido tanto para chegar onde você chegou. Nós precisamos o quê? De pessoas que estejam um pouco à frente ou que já conheçam o caminho das pedras para que facilite para nós. Porque tem Sim, muita gente que não tem tempo para, agora eu vou começar, aí eu vou aprender sozinho, nem que gaste tempo.
O cara tem família, o cara precisa lucrar com a faculdade que ele pagou, ele precisa estar nesse mercado tendo renda. Ele não tem esse tempo todo. Então ele precisa o quê? Ele precisa de pessoas que já conheçam esse caminho ou que lhe apresente o caminho de forma mais fácil, que encurte o caminho dele. Ó, aqui você vai aprender mais rápido. E eu estou te passando isso com excelência. Não estou passando ao Léo. Então, é isso que eu quero dizer, Cid. Não é nem para fazer propaganda para nós. É para mostrar o seguinte, ó. Não se aventure muito sozinho, porque às vezes você quer se aventurar sozinho, você pega um bom caso, só que você não tem bagagem nenhuma para tocar aquele caso. E aí você sai do mercado no mesmo tempo que você acabou de entrar nele. Você dá sorte de pegar um bom caso, só que você não faz parceria, você não faz curso bom, você não sabe por onde caminhar. Você perde o caso na mesma velocidade que você pegou. E o pior, te queimam no mercado. Porque nós que estamos mais tempo, você muito mais que eu já entendi o mercado. Você não pode vacilar nesse mercado. Ou a gente faz tudo com excelência, ou não faz. Por Sim. isso que eu falei assim, ó, eu sou o tributarista das pessoas físicas. Até eu tô com uma bagatela aqui de defesa de malha fina. Eu sou das pessoas físicas. Também advogo para a empresa. Agora, eu me especializei para ser isso. Eu gastei meu tempo para ser isso. Para mim poder entregar o melhor. E tu é a das empresas, a pessoa que recupera milhões para a empresa. Mas tu gastou um tempo para chegar a ser isso aí. E quando a gente quer passar esse conhecimento para frente, a turma não entende muito dessa forma, sabe? Mas por que eles querem passar isso? Porque nós somos, Sigrid, não sei se você concorda com isso, mensageiros. O que nós sabemos, nós temos que passar essa mensagem. Nós temos que passar para frente. Nós não podemos ficar com tudo isso guardado em nós. E aí vem a minha pergunta para você. Diante de tudo isso que eu falei, você pensa que nessa pós-reforma, a reforma tributária está acontecendo, vai ir mais alguns anos para a gente ter todas as leis, e não vai ter tudo ainda, que vai ter lei que vai surgir ainda depois, principalmente lei ordinária. O, o que eu preciso para mim me preparar de verdade para isso? É ler a lei seca? Só isso? Não é o bastante. O que você pensa que a pessoa precisa para ela compreender esse novo sistema tributário? Olha, eu leria a lei, tá? Para quem está começando, não a lei, os 500 e poucos, 500 e tantos artigos, tá? Não é assim que eu cheguei onde eu tô. Eu aprendi na Deloitte, que eu fiz a minha escola, né? Que é uma empresa multinacional de auditoria, que tu estuda por tópico. Então, assim, eu nunca me esqueço. Sigrid, tu tem que estudar por tópico. Como assim? Me explica. Eu era menina, tinha 20 e pouquinhos, assim. Eles assim, tu tem que estudar, por exemplo, juros sobre capital próprio. E tu vai extrapolar o juros sobre capital próprio, que é um assuntinho de nada, mas tu vai levar uns 2 dias estudando. Mas aí tu vai mergulhar e vai sair craque. Eu sou o próprio juros sobre capital próprio. Então, eu entendo assim: você vai estudar base de cálculo, alíquota, ano por ano, setor por setor. Por que não tentar fazer setor por setor? Só imóveis. Só o imóvel é um abacaxi gigantesco para descascar. Só imóvel. Depois você vai para o setor automotivo, né? O NCM lá do pão para o supermercado. Então, eleja tópicos, tá? E aí você vai ler a lei seca, porque como é que eu sabia, como é que eu descobri o furo da Home Care? Porque eu li a lei seca. A lei seca tá na minha frente o dia inteiro aqui, ó. O dia inteiro, pai e bola, pai e bola. É eu e ela, eu e ela, eu e ela. Mas são artigos, né? Não é o site do Planalto aberto, várias telas do Planalto. Não, é um assunto
que eu fico ali direcionada para você ser especialista. Então, não vai ter como você ser especialista em todos os setores infinitos comerciais de serviço. Não. Quanto mais você nichar, isso é um insight, tá? Quanto mais você nichar na reforma, ó, eu sou bom em reforma do agro. Eu sou a pessoa do agro. Ah, mas e a construção civil, né? Por exemplo, o Murilo. O Murilo trabalha com teto dos. Como é que é o nome do INSS? Teto INSS. Não tem um outro nomezinho ali no meio? Restituição do teto do INSS. Restituição do teto do INSS. Eu lembro que era completinho assim. Eu sei do que se trata, mas assim, o código, se eu preciso, eu vou no curso do Murilo. Eu não sou eu a pessoa do teto, da restituição do teto do INSS. Eu não sou essa pessoa. Então, é importante você abrir mão de algumas coisas para virar nicho e referência em outras coisas. Claro, quem está começando, né, vai se deparar com um cenário amplo. Mas assim, se surge um cliente, vamos supor assim, ó, surge uma clínica, tá? Essa clínica vai pagar CBS, vai pagar IBS e não, IS não, mas ela vai pagar. Então, por que você não pode nichar na reforma das clínicas, o impacto da reforma nas clínicas? Por que não? Quem disse que você tem que ser especialista em reforma toda a Lei Complementar 214? Ué, vai ser um conhecimento muito bem-vindo você ler toda a lei? Claro que vai. Mas você nichar, você vai ver, ó, o Murilo pegou referência, virou referência na restrição do teto do INSS, por quê? Porque ele fez uma escolha. E ele começou a bater nessa tecla até que ele virou o cara desse assunto. O cara e a cara, né? A restrição do teto te lembra muito a tua feição, viu, Murilo? Então, mas por quê? Porque ele casou com esse assunto e ele decidiu por esse assunto. Eu sei que tu faz outros trabalhos, tu mesmo falou, né? Advogo e tal. Mas na hora de se posicionar, tu se posicionou nichado. Assim como eu escolhi recuperação tributária. A pessoa, eu não falo de transação, eu não falo de passivo oculto. Eu poderia fazer um story disso que eu descobri, eu não quero, entende? Então, pense sobre isso. De repente você nicha na reforma e aí você vai ser a referência aos pouquinhos. Então, Sigrid, mas qual assunto eu poderia nichar? Gostei disso. Primeiro cliente que aparecer, se concentre nele e resolva a dor dele. Eu não sei o preço que eu posso praticar com o meu fornecedor, que é o exemplo que o Murilo trouxe, né, da live com o Fred. Mergulha nesse assunto, vai para a planilha, vai para os cálculos. Então, eu acho que mais do que estudar, você tem que fazer escolhas ao longo do caminho. E quem tem dificuldade em fazer escolha, leia um livro dessa grossurinha assim, que mudou minha vida. O Essencialismo. Se não é um sim óbvio, é um não Eu óbvio. tenho que. Né? É bom, não é? Nossa, sim. Aqui, ó. Gira várias chaves aqui, ó. Então, eu também fiz muitas escolhas. O mestrado que eu fiz em controladoria me deu um conhecimento que me deixou obesa, sabe? Obesa mental. Eu tive que limpar, né? Me deu o título, me deu o canudo de mestre, mas deixa para lá tudo que eu aprendi que eu vou focar aqui no tributário, na recuperação. Então, reforma, eu acho que é uma excelente trilha, tá? Uma excelente jornada aí, tu escolher um nicho, 2, 3 nichos ali para não, né, dispensar muito trabalho e ser bom nisso. Nossa, que maravilha você falar isso, Sigrid. Porque eu gosto de tocar nesse assunto com quem sabe desse assunto. Ó, é muito fácil a pessoa falar assim, né? A Sigrid deu certo.
o Murilo deu certo, fulano deu certo e eu não dou certo. Mas o que que você está fazendo para você demonstrar que você sabe um assunto? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu sei o assunto. Tá bom, mas qual que é a sua cara na rede social? Aí você fala de redução do teto, recuperação tributária, transação tributária, imposto de renda. Ué, Começou a mano, errar do quê? e O que que você é bom? Eu não sei, é, você fala de tudo. é pato, Que- né? Tem que evitar ser o pato que nada, anda e voa e não faz nada direito. Então, e é isso que a pessoa faz, porque ela tem medo. Ou seja, tem pessoas, olha que coisa louca. Você também deve ter alunos assim. O cara vai lá, compra o teu curso, porque ele quer ser o cara da recuperação tributária. Maravilha. Só que ele tem tanto medo de se posicionar que ele continua sendo o quê? Civilista. Ele coloca, eu sou direito de família e de vez em quando ele posta uma coisinha de recuperação tributária. Aí depois ele quer falar assim, nossa, mas o curso da CIVIC não me deu know-how para mim ganhar dinheiro com isso. Mas como que tu não se posiciona, meu amigo? As pessoas têm medo de colocar assim, ó, eu É sou uma tributarista. Ah, decisão. mas eu vou perder os inventários, eu vou perder as separações grandes. Não vai. Você não vai perder nada disso. Por quê? É o seu posicionamento que te traz cliente. Se você quer o cliente tributário, você tem que se posicionar como tributarista. E não tem o que Exato. fazer. Igual a SIG, pegou aí o passivo aí das clínicas. Se ela coloca isso aí, sai do ritmo dela. É, Ela tá postando recuperação tributária, recuperação, de repente ela coloca é. um caso Dá diferente ali, um. só A Bruna que me ensinou, isso se chama ruído. Dá um ruído. Ué, mas ela tá falando de passivo, a pessoa segue a vida dela, mas deu um ruído. aí atrapalha todo o jogo. Aí depois ela põe a culpa em quem? No curso. É muito fácil, né? A pessoa pegar e culpar curso. Olha que coisa interessante sobre isso, Sig. Aí até fugindo um pouquinho do assunto, mas só para o pessoal pegar. Aí perguntaram para mim assim, né? Murilo, por que você capta tanto cliente médico e eu não consigo captar cliente médico? Eu falei assim, ó, eu tenho hipertiroidismo, então eu tenho que fazer tratamento o tempo todo, né? A cada 2, 3 meses a gente faz exame. Já cheguei a perder muito quilo com hipertiroidismo. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Aí eu vou no médico. Só que eu vou numa clínica que tem vários médicos. Toda vez eu vou falar com todos. Não, mas não é possível, isso é muito chato. Não é que é chato, gente. Oportunidade não se perde. Não é porque você está indo para uma coisa sua que você está encontrando outro caminho. Peraí, se eu tô ali, tem médico ali, eu encontro com ele, por que que eu não posso comentar de uma tese que eu sei que é lucrativo para ele? Aí o pessoal pergunta, mas você faz isso em todo lugar que você vai? Vou, quando eu vou no médico, quando meu filho vai no médico, quando minha mulher vai no médico. Eu falo com todo mundo. Aí a turma fala, nossa, mas assim é fácil. Não é que é fácil. Eu sei que não é fácil falar com o médico. Eu sei que não é fácil oferecer. Mas se tu ficar parado esperando ele entrar em contato com você, você nunca vai sair do lugar. É verdade. A gente não pode se acomodar. É E é isso que eu verdade. falo para quem está começando, sabe, Tigre? Ou tá no meu curso, ou tá no seu curso, ou vai para a mansão. Agora, adiante ir lá na mansão e prestar atenção em tudo. E não falar com o colega do lado, pô, o cara senta na mesma mesa que você. Tu pode ter Verdade. um grande parceiro aí de networking que vai te ajudar, que vai fazer negócio com você. Eu tenho um caso que que você é nichado, te arruma cliente, aí tu não conversa com o cara. Aí É como que tu verdade. vai aproveitar tudo que está a seu alcance? Então é isso que eu queria falar para quem está começando, sabe, Sigrid? E eu sei que você também começou assim, todo mundo começa assim. Gente, a gente precisa se mexer. Não dá para ficar estático, achando que tudo vai acontecer. Por exemplo, o Sigrid, a Sigrid, a empresa vai me procurar porque ela acha que ela tem recuperação. Não é ela acha. A gente tem que mostrar caminhos para a empresa. A empresa não vai te procurar porque ela acha que ela duvida que tem um direito e ela vai buscar advogado. Não vai, gente.
E esse problema tributário, fora quando ele cai na malha fina, ou quando ele está sendo intimado com a execução fiscal, que daí a dor está acontecendo, você tem que mostrar a oportunidade para ele. E não ele ter que vir até você. É o contrário. E para você, Sig, já é mais tranquilo, porque você não é advogado. Os advogados morrem de medo de fazer marketing de conteúdo na internet. Eles falam, não, não é para mim, não vou fazer marketing. A OAB vai atrás de mim. A OAB está permitindo você fazer isso desde 2021. É a pessoa que não conhece o próprio regramento interno. Então, é meio um desabafo isso aqui, porque eu não tô aguentando mais gente falando para mim assim, mas você consegue a oportunidade e eu não consigo. Mas o que que você tá fazendo para mudar? Igual eu tô Sim, falando, no dia 3 de maio tem a mansão tributária da Sigrid. Quem que tá aqui assistindo nós que tá inscrito? Eu já mandei para um monte de grupo. Gente, vocês precisam ir lá. Ela vai fazer, 5 ou 4 casos você vai fazer? 5 casos. 5 casos. Mas o que que é os 5 casos que ela faz? Eu tive lá. É caso mesmo, é fazendo cálculo ali, mostrando ali na hora para você como é que faz. É para você abrir o computador e ver. Ah, ela te manda um arquivo para você ver. Você vai ver o que está acontecendo. Aprendeu isso. Depois tu tem o quê? O network. Por quê? Que tem colega ali, né, Sigrid, que a gente aprende com eles, né? Eles falam umas coisas que você fala, meu Deus, cara, eu já passei por essa O nível situação e é eu bom, nunca o nível pensei desse é jeito. muito bom. Eu nunca pensei desse jeito. Tudo isso aí num dia lá em São Paulo. Aí tem gente que fala, não, mas eu não vou porque é difícil. Tá bom. O que que é fácil? Aí você vai ficar na sua casa, sentado, não vai estudar, porque quem não tem coragem para sair um final de semana para aprender, você acha que ele vai aprender dentro da casa? Não vai. É verdade. E o que acontece? Eu. E quantas pessoas estão indo lá, Quase Siri? Você já tem o 100 número de pessoas? pessoas, quase 100 100 pessoas. pessoas. Então eu e mais 99. Olha só para você ver. Nós vamos estar na sua frente. Por quê? Porque nós estamos com essa predisposição de aprender, que já É estamos na frente verdade. de muita gente. Não, e tu foi um dos primeiros, né, a comprar ingresso, né? Eu lembro do teu nome lá, um dos primeiros. Eu disse, o Murilo é de fé, o Murilo é interessadíssimo mesmo. E a gente tem que participar, principalmente, ó, reforma tributária. Agora, seguinte, você não vai falar de reforma lá na mansão? Vai falar, não vai? Com Agora, certeza. eu vou perder a chance de ouvir? De jeito nenhum. Gente, o que peçam de reforma, eu tô pegando. Ô, fulano vai falar de reforma numa live X. Deixa eu ouvir a opinião dele. Às vezes a opinião dele é diferente da minha. E eu preciso unir essas opiniões, Sim, porque a gente sempre equalizar, né? aprende. A gente sempre aprende, né, Sigrid? Ou, Eu falo, você fala, a gente sempre aprende um com o outro, é o tempo todo, gente. não, Então você e tem assim, que. né? Esse evento que eu fui em Porto Alegre tinha fiscal da Cefaz palestrando, tá? Membro do comitê. Membro do comitê não tendo as respostas para tudo. A pessoa foi lá Nossa, para frente, coisa mais querida pessoa, tá? Humilde, mas assim, a palestra excelente, mas aí ela mesma, a pessoa mesma se dava conta. É, mas isso aqui não tá claro. Isso aqui tem que ver como que vai ser. Então, o que a gente já consegue dizer, o como nem membros do comitê gestor sabem. nossa. Mesmo eles não sabem, mesmo eles não sabem. Então, e nós que não estamos lá no comitê gestor, como que vai ser, né? Então a gente tem que correr atrás de conhecimento. Se ele ali eu me recolhi a minha insignificância, porque se nem eles sabem, imagina o quão nós aqui de fora não temos que correr atrás, né? Imagina quando eles definirem, vai ser assim, vai baixar o decreto e nós vamos ter que pelo menos saber do que se trata o decreto, mas eles já sabem que tem que ter um decreto. A Rita, a gente vai pra briga. É o tempo todo, né? O tempo todo, o É um tempo leão todo. por dia mesmo. É um leão por dia que a gente mata. Ô, Sigrid, aproveita
aproveitando até para a gente já ir finalizando, o pessoal está entrando aí, mas nós todos temos tempo de compromisso também. Sig, eu fiz esse desafio só para você entender, para me passar uma mensagem aqui. Aham. Eu fiz esse desafio tributário, por quê? Porque eu queria mexer com o pessoal. Falei, gente, eu preciso mexer com vocês. Porque é muito Uhum. fácil eu falar que eu consegui, que isso e aquilo. Então, eu quero mexer com todo mundo, quero dar um chacoalhão. Aí eu Uhum. trouxe o Fred. Fred, fala um pouquinho para mim de cálculo. O povo que morre de medo de cálculo. Sistema ajuda? Ele foi lá, explicou o sistema bonitinho, o que, que o sistema faz e quanta oportunidade tem. Aí eu trago a Sigrid aqui, ó. E aí, dá para aprender de forma? Você que está na prática, Sigrid, como é que é? Veio aqui, abriu o coração, falou tudo que precisava falar, que a gente realmente estão eternos aprendizes, o negócio é difícil, mas a É oportunidade possível. existe. Sim. E amanhã, Sigrid, eu vou fazer uma live sozinho. Porque daí eu quero chegar para esse povo que está me acompanhando e eu quero dizer como que eu consegui. Como que eu cheguei aonde eu cheguei. E eu quero explicar para eles amanhã. Por Uhum. quê? Porque a gente aqui, a gente quer ajudar mais pessoas a vir por tributário. Ah, mas por que vocês querem tanta gente no tributário? Porque a demanda é muito alta. Tem mercado para todo mundo. Dá para todo mundo ganhar dinheiro. Olha o tamanho do Brasil. Olha, você sabe quantas pessoas caíram na malha fina em 2023? Um Hum. milhão e 400 mil Meu CPF na Deus. malha fina. Meu E Deus. todo mundo sendo intimado agora. 2023 está caindo agora. 1.400.000 CPFs. Não tem advogado para isso. É Não tem esse verdade. número de advogados no mercado. Então, olha quanta oportunidade acontece. Elas acontecem. E para isso, eu vou fazer uma live amanhã e vou mostrar para o pessoal como eu trilhei os caminhos das pedras. E quero ajudar todo mundo a vir para esse caminho também. Porque eu estou cansado de ver. Até contador me acompanha, sabe, Sigrid? Uhum. Até contador que fica ali dentro do escritório de contabilidade, só atuando, fazendo um guia. Por quê? Porque é o que sobrou para ele. Ele não quer sair daquele movimento. Tanto tem uma pessoa que te admira muito, que é o Eduardo, que até fez meu curso lá do Rio Grande do Sul, que ele é um contador diferente. É um É, o cara que Eduardo é investiu na diferenciado. restrição do teto, investe na recuperação tributária. Ele pensa de forma diferente. Não sei se ele está assistindo aqui. Só que ele é diferente. Então, o que eu queria? Eu queria que mais pessoas fossem, ou como eu fiz, ou como o Eduardo fez, ou como você fez. Por quê? Porque vai ter mercado para todo mundo. Então, Vai. o convite está feito e vou fazer amanhã, 8 horas da manhã, a live. É para a pessoa acordar e já entender, ó, vamos ligar o botãozinho aí, porque tem que começar cedo. Muito Ô, bom, Cid, querido. e para não tomar muito seu tempo, eu quero uma mensagem final sua para quem está na live e para quem quer vir para o tributário. Olha, antes, né, de eu falar para quem quer vir, tá? Eu gostaria de falar para quem também está no tributário, mas está preocupado, né, com muitas novidades, né, com a enxurrada de coisa, né? Porque quem quer vir vai ter um caderno em branco para ir aprendendo, né? Agora, quem está no tributário vai ter que dar um cavalinho de pau para aprender o novo, né? No período de transição vai ser necessário conviver com ambos. Então, eu gosto muito de uma passagem bíblica que é em Josué, que fala assim, que Deus diz, né, para Josué: não fui eu que te ordenei. Não conhece essa passagem? Conhece? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, porque eu estarei ao seu lado. Eu, seu Deus, estarei ao seu lado. E essa frase, eu me baseio muito nela quando eu sinto medo. Então, quem quer vir para dar um passo, né, decisivo na sua vida, ou quem já está, mas a reforma é assustadora para algumas pessoas, pense nessa frase, que nem sempre nós teremos a força sem recorrer a Deus,
a qualquer Deus, seja o Deus que você acredita. Eu não sei qual é a tua religião, mas é uma frase bíblica, né? Uma frase histórica que diz: seja forte e corajoso, porque eu estarei ao seu lado. E eu tive muitos momentos em que, se eu não acreditasse nessa frase, sucumbido. Eu, em 2020, estava desempregada, tá? As universidades me demitiram, as universidades me dispensaram. Pandemia, né? E eu na pandemia, eu esqueço de dizer, né? Na pandemia. Então, o que que eu fiz? Peguei o celular aqui, ó, e fui falar de tributário para um total de 0 pessoas, né? E hoje eu tenho aí mais de 60 mil pessoas que me seguem e são meus fãs. E eu lembro muito dessa frase. Essa frase para mim é muito importante, porque eu penso assim, quando eu tô com medo, eu lembro dessa frase, ó. Eu lhe ordeno, fui eu que te ordenei que você seja forte e seja corajoso. Então, você que quer vir para o tributário, você vai precisar de força, você vai precisar de coragem. Você que está no tributário e a reforma está lhe assustando, você vai precisar ser forte, você vai precisar ser corajoso. Mas saiba que tudo tem um propósito. O nosso propósito é fazer com que as empresas paguem o certo, nem mais nem menos, paguem o certo. E é isso que eu acredito, e eu faço um convite para vocês virem para o tributário. É uma área apaixonante, desafiadora todos os dias, mas se você não gosta de monotonia, é a área certa. É a área certa. Seja você contador, seja você advogado, seja você administrador, por que não, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao tributário, que precisa de força e que precisa de coragem. Nossa, Sigrid, maravilha. Essa frase sua final é aquele encerramento com chave de ouro. E eu convido todo mundo que amanhã, 8 horas, tem outra live com vocês. É para o pessoal enjoar de me ver mesmo. Mas lembre-se, nós só queremos te dar força. Nós queremos que você mude a sua carreira. Porque eu sei que tem muita gente que está numa posição difícil hoje. E essa frase da Sigrid Josué é perfeita. Se está numa posição difícil, lembra dessa frase e vem com a gente. Porque o tributário muda pessoas, muda vidas Muda e pode vidas. mudar a sua. É verdade. Sigrid, Olha, muito obrigado. eu te Te agradeço, encontro querido. dia 3. A gente vai tirar uma foto e fazer um vídeo para esse pessoal aqui. A Vamos gente mesmo. vai lá. Até lá. E quem ainda não está na mansão, não sei se tem vaga ainda. Se tiver, corre lá no perfil dela e faz sua Me manda inscrição. um Porque vale direct muito a ali, pena. quem quiser que eu dou as orientações, tá bom? Maravilha. Obrigada, Sigrid, Murilo. eu que Sempre muito agradeço. bom estar contigo, Fica com queridão. Deus. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.